Na madrugada do dia 24 de fevereiro de 2022, as forças do exército russo invadiram a Ucrânia. As consequências desse ataque se tornaram uma realidade que agora estamos presenciando, e com isso, toda a estrutura política e econômica do planeta passa por grandes transformações. No centro de todos esses acontecimentos está um nome: Vladimir Putin. Nas rédeas do poder direta e indiretamente há mais de 20 anos, o presidente, cuja história de origem e ascensão apresentamos no ato 1 deste documentário, possui agora uma imagem e carreira que ficará marcada para sempre na história da Rússia e do mundo. Uma vez compreendido seu passado, motivações e carreira, restam agora duas dúvidas: como Vladimir Putin se consolidou na presidência e como a situação chegou no estado atual. Sem mais delongas, sejam bem-vindos ao ato 2 e a mais uma história do mundo. Antes de dar o pontapé inicial em nossa história, se você ainda não assistiu a primeira parte do nosso documentário, recomendamos que o faça. Nele você irá compreender um recorte histórico que capta o momento do nascimento de Vladimir Putin e o acompanha até o momento em que assume a presidência, com a renúncia do ex-presidente Boris Yeltsin. É exatamente neste acontecimento que voltamos agora a nossa atenção. Com todos os acontecimentos cercando a presidência, as eleições presidenciais haviam sido adiadas para março do ano 2000. A maneira como Putin agia como presidente interino seguia os mesmos princípios de sua atuação como primeiro-ministro. Ele atuava de maneira completamente diferente de qualquer outro político. Ignorava, naquele momento, questões relacionadas à ideologia e raramente fazia qualquer tipo de promessas em comícios ou na TV. A situação da Rússia, quando Yeltsin renunciou, não era nada boa. A economia estava em seu pior estado em anos, o cenário político ainda era um caos, e com a chegada da eleição presidencial, Putin precisou agir de maneira calculada. Lentamente, sua base de apoio político foi se formando, com governadores de diversas regiões declarando apoio ao recém-empossado presidente, este que ainda teria que enfrentar as eleições. A sua popularidade, com a atuação na Guerra da Chechênia, havia aumentado consideravelmente as suas chances. Por esse motivo, sua equipe de campanha para a eleição, chefiada por Medvedev, tinha como premissa apenas deixar Putin continuar agindo e resolvendo os problemas como já o fazia. A estratégia acabaria por projetar um homem não preocupado com as eleições e votos, mas sim em como melhorar a situação da Rússia e de prover melhores condições para o povo. Esse se tornou o modus operandi de Putin. Para levar o cenário russo aos patamares das grandes potências novamente, era necessário resolver primeiro os problemas internos, pagar salários retidos até o final da primavera, aumentar as pensões em até 20% e continuar avançando na Chechênia. Como dito, Putin não estava prometendo nada, mas fazendo. Apenas 6 dias antes da eleição presidencial, ainda mantendo um ar de completa despreocupação, o presidente viajou para o cenário de um dos maiores ataques do exército russo na guerra até então. A cidade de Grozny havia sido completamente devastada por ataques aéreos, e cerca de 7.000 soldados chechenos fugiram para as montanhas, o que significava que o conflito ainda não havia sido resolvido. Na TV, Putin declarava que a ameaça do país ainda era real e que por isso deveriam manter as tropas ali. Quando a data da primeira eleição presidencial chegou, em 26 de março de 2000, o resultado não foi surpresa para ninguém. Esmagando a chance de qualquer adversário, Vladimir Putin foi eleito com 53% dos votos, onde o segundo lugar de Zyuganov ficou com apenas 29%. A cerimônia de posse, ocorrida em 7 de maio, foi extremamente extravagante e também importante, visto que Putin, conscientemente, tentava passar a imagem de um novo líder para o povo, o mesmo líder firme que os jornais pintavam em sua época como primeiro-ministro. Apesar de líder absoluto do país e dono de uma espantosa aprovação, Putin logo iria enfrentar acusações e diversos problemas dentro e fora de seu país. As primeiras ações tomadas pelo agora confirmado presidente Putin abordariam diversos aspectos econômicos. Ele decretou um imposto de renda fixo de 13% para pessoas físicas e reduziu os impostos sobre lucros corporativos de 35% para 25%. Os débitos do Fundo Monetário Internacional, herdados da época da presidência de Boris Yeltsin, começaram a ser lentamente pagos, e o PIB do país começaria a crescer, ainda que estacionasse alguns anos depois. O primeiro inimigo de Putin seria a própria televisão russa. A maneira como o novo presidente iria lidar com as acusações e sátiras da mídia logo em seu primeiro ano já deixaria o tom de sua presidência extremamente claro. A NTV de Vladimir Guzinski, um dos homens mais ricos do país, já atacava Yeltsin nos anos anteriores. Esses ataques, obviamente, se estenderam a Putin. Um dos programas do canal continha uma sátira com marionetes e incluía a figura do presidente.
Dentre várias coisas, a atuação do exército russo na Chechênia também era duramente criticada. Acontece que, diferente de Boris Yeltsin, Putin não toleraria esse tipo de comportamento. Na manhã de 11 de maio, diversos oficiais da FSB invadiram a maior empresa de mídia russa, a Media Most, um conglomerado pertencente a Guzinski. Por hora, os homens vasculharam um escritório, apreendendo documentos e arquivos. O motivo da invasão não foi justificado. Putin apenas disse que ninguém estava acima da lei. Os oligarcas, que no passado ditavam muito do ritmo do país, agora iriam ter de dançar conforme a música de Putin. Guzinski foi convocado pelo novo procurador-geral para interrogá-lo sobre as balas de uma pistola decorativa apreendida pelos homens da FSB dias atrás na sede de sua empresa. Ele chegou atrasado no encontro. Após ser detido, seria enviado para a prisão de Butyrka, em Moscou. Lá, ficou preso por 3 dias, até que recebeu a visita do ministro de Comunicações e assinou um acordo entregando totalmente o controle da NTV. Essa foi a queda de apenas um oligarca. A história iria piorar e mais nomes seriam sugados pela ira de Putin. Uma das maiores tragédias de sua primeira presidência foi o caso do submarino Kursk. Ele desapareceu nas águas de Murmansk e ninguém sabia o motivo. O problema começou quando a Marinha e, consequentemente, outros oficiais começaram a diminuir a seriedade do acontecimento. Isso fez com que o governo demorasse para tomar alguma ação. Mas, de qualquer maneira, o acontecimento foi uma fatalidade instantânea. Uma explosão havia rasgado a proa do submarino por uma falha nos torpedos. A detonação deu início a um incêndio e 2 minutos depois, uma explosão gigante. Os 113 tripulantes perderam suas vidas, enquanto a embarcação afundava para 107 metros no fundo do oceano. Todo esse acontecimento se tornou o tópico perfeito para que os críticos de Putin agissem contra o novo presidente. O homem que maquinaria todas essas matérias já era conhecido de Putin e também do povo russo, Boris Berezovsky. Este, que no passado até mesmo indicou Putin para cargos, agora se sentia ignorado pelo novo presidente. Infelizmente para ele, a maneira que escolheu para tentar chamar a atenção seria o início do seu fim. O canal de TV, controlado por Berezovsky, fez uma grande cobertura do acontecimento, trazendo familiares que gritavam aos prantos suas dolorosas perdas e a incapacidade do governo de fazer qualquer coisa. Tudo isso resultou em um Putin enraivecido. Ele culpou todo o impacto do acidente na TV, e suas matérias supostamente sensacionalistas. Berezovsky, que eventualmente seria chamado para depor sobre questões financeiras levantadas pela FSB, iria ignorar o chamado e fugir do país. As ações de sua rede televisiva seriam vendidas para outro grande oligarca, Roman Abramovich, que, como bom e fiel homem de Putin, prontamente entregou as ações todas para o Estado. Guzinski, da NTV, também fugiu do país. Em abril de 2001, a Gazprom, uma das maiores empresas de energia de todo o planeta, tomou controle da NTV. No fim de todo esse processo, as 3 principais redes televisivas da Rússia estavam agora sob o controle de Vladimir Putin. No ano de 2001, a relação entre o presidente americano George Bush e Putin iria se estreitar, pelo menos inicialmente. Os primeiros encontros entre os dois líderes resultaram em um grande respeito e admiração mútua. Putin entendia que naquele momento de crescimento de seu país, precisava de uma boa relação com o presidente, mas não só isso, também tinha interesse em resolver uma questão que já existia naquela época e iria continuar até os dias atuais, a OTAN. Ele pressionava Bush para que reduzisse o número de armas nucleares de seu país e também para amenizar os avanços da OTAN próximos de suas fronteiras. Um exemplo da boa relação naquele momento é o fato de que apenas horas após o ataque do 11 de setembro, o primeiro líder a ligar oferecendo apoio total aos americanos foi Vladimir Putin. Segundo ele, após os polêmicos ataques terroristas ocorridos em território russo, ele também entendia o que era ser atacado no próprio país. Ainda neste ano, Putin continuava a organizar o cenário interno. Uma lei assinada em julho limitou o número de partidos, exigindo que cada um tivesse ao menos 50 mil membros por todo o país. Nesse cenário, surgiria um importante partido, o Rússia Unida, que tinha como arquiteto um homem fundamental para o presidente, Vladislav Surkov. A situação da Chechênia ainda estava longe de acabar. Exemplo disso é o segundo pior acidente após o do submarino. Um helicóptero que se aproximou da principal base militar russa na região do país foi atingido por um míssil. Após a queda, os que sobreviveram vieram a falecer por conta das minas terrestres em volta da região. A aprovação do povo quanto a essa guerra, que já durava 3 anos, ia lentamente caindo.
tudo iria piorar quando um dos atentados mais sombrios ocorridos em território russo aconteceu em 23 de outubro de 2002. Isso seria a prova definitiva de que a guerra que acontecia fora do país agora o afetava também internamente. Um grupo de terroristas tomou um teatro em Moscou com 850 reféns durante uma apresentação do musical Nord-Ost. Segundo relatos de pessoas próximas do presidente, Putin pensou naquele momento que aquele seria o fim de sua carreira. A guerra agora colocou em perigo os cidadãos de sua própria capital. Como se não bastasse a gravidade da situação, com terroristas armados ameaçando a vida dos civis, a maneira como o problema foi solucionado é o que torna tudo mais trágico. A FSB decidiu soltar um gás incapacitante no salão para invadir o teatro com as forças especiais. Todos os terroristas seriam eliminados. Em torno de 130 a 175 pessoas morreriam por reações adversas ao gás utilizado. As pessoas e autoridades envolvidas no resgate receberam medalhas e congratulações. A composição do gás jamais foi explicada, assim como todo o caso. Putin não precisava mais se preocupar com a mídia, justamente por ter essa em rédeas curtas. Talvez esse tenha sido um dos principais motivos para um caso tão bizarro não ter lhe custado mais caro. Em 2003, outro oligarca russo, na verdade o maior deles até então, iria sentir as consequências de criticar ou ameaçar o novo presidente. Mikhail Khodorkovsky era o homem mais rico de toda a Rússia. O magnata do conglomerado chamado Yukos era o líder não oficial de toda a indústria petrolífera do país. Como ele mesmo declarou, a Yukos era fornecedora exclusiva de derivados de petróleo em 42 regiões da Rússia. Se eu tivesse deixado de fornecer derivados, o país pararia, regiões se revoltariam. Além disso, o bilionário também financiava dezenas de partidos políticos, esses que retribuíam passando leis favoráveis a ele. No entanto, apesar dessa credencial e nome de peso, Khodorkovsky aparentemente ainda não havia compreendido seu lugar no novo governo. Seu único erro ocorreu durante uma reunião com o presidente. Lendo sua apresentação de PowerPoint com o título Corrupção na Rússia, um freio ao crescimento econômico, ele teceu várias críticas à corrupção que cercava as empresas do país. Putin o interrompeu uma primeira vez, dizendo que suas críticas a funcionários eram amplas demais. Ele seguiu em frente, cavando o próprio buraco. Atingiu o fundo quando criticou a petrolífera estatal Rosneft. Sua crítica era sobre a aquisição que a empresa havia feito sobre uma outra empresa desconhecida, pelo valor absurdo de 600 milhões de dólares. Sua sugestão era que o valor inflado era apenas para favorecer os cabeças da estatal. Putin explodiu em fúria e acabou com os argumentos do bilionário. Acontece que a Rosneft contava não só com a bênção de Putin, mas também o tinha envolvido em suas tomadas de decisão. Essas que faziam parte de um plano ambicioso e maior que estava por vir. A reeleição estava agora a apenas um ano. Enquanto isso, a guerra da Chechênia se arrastava para o seu quarto ano. Os americanos, sob crítica e oposição de Putin, deram início à invasão ao Iraque. A Rússia, desde a época da União Soviética, mantinha alguns laços com o Iraque, por exemplo, a compra de petróleo. Putin não considerava Saddam Hussein a grande ameaça que Bush pintava, e até tentou agir como um mediador. No meio de tudo isso, o ataque final de Putin contra a empresa de Khodorkovsky ocorreu em junho de 2003. O chefe de segurança da empresa foi preso sob acusação de homicídio. O sócio de Khodorkovsky foi preso dentro do hospital onde se recuperava de um tratamento para o coração, sob acusação de fraude. O próprio bilionário foi intimado 2 dias depois. Acontece que ele achava que sua influência e fortuna iriam de alguma maneira o blindar contra o mesmo destino de Berezovsky ou Guzinski. O valor de mercado da Yukos derretia lentamente com as prisões, mas mesmo assim, seu dono vivia tranquilo e até mesmo fez uma fusão milionária com outra empresa nesse meio tempo. Em 23 de outubro de 2003, a intimação chegou por fax para Khodorkovsky para que respondesse questões sobre o pagamento de imposto de uma de suas empresas. Ele não viu a intimação e voou para a Sibéria em seu jato particular. Assim que seu jato pousou, comandos da FSB apareceram e cercaram o avião. O bilionário foi forçado a se deitar no chão da cabine, foi algemado e levado de volta a Moscou. O homem mais rico da Rússia iria assistir da cadeia à queda de seu império lentamente. O resultado das eleições parlamentares, apesar de tantas polêmicas, foi extremamente positivo para Putin. A única mudança significativa naquele momento foi a demissão de seu chefe de gabinete e a ascensão de seu apadrinhado político, Dmitry Medvedev, no lugar do mesmo. Entrando em 2004, o ano da eleição presidencial, a posição de Putin não poderia ser melhor. Politicamente, nenhum outro nome o ameaçava.
Os oligarcas que representavam alguma ameaça estavam longe, e os que ficaram seguiam as suas regras. A sua taxa de aprovação atingia incríveis 70%. Um fato que comprova essa aprovação absurda é uma pesquisa feita semanas antes da eleição, onde 55% dos entrevistados concordavam que era melhor cancelar a eleição e poupar o dinheiro que seria gasto, visto que o resultado da eleição era mais do que óbvio. A vitória de Putin foi esmagadora, com 71% dos votos. Tamanha influência começava, ainda em 2004, a preocupar alguns políticos democratas e eleitores sobre a posição da democracia do país. Mas debater contra isso, se tratando de um homem com bem mais da metade do país do seu lado, era tolice. A questão da Chechênia voltou a ser uma preocupação após o presidente do país, Akhmad Kadyrov, ser assassinado em um ataque terrorista. Kadyrov era a ponte de Putin dentro da Chechênia para a tentativa de qualquer estabilização ali. O lugar do pai iria ser lentamente substituído por Ramzan Kadyrov, seu filho, este que entraria embaixo das asas de Putin. Foi também em 2004 que um importante acontecimento, principalmente para compreender a situação atual, ocorreu: a Revolução Laranja na Ucrânia. Em nosso canal você encontra um vídeo completo com um mapa sobre a história do conflito Rússia e Ucrânia e uma explicação sobre o que foi a Revolução Laranja. Para nossa história, basta entender que todo acontecimento no país vizinho iria deixar Putin extremamente alarmado. O candidato alinhado com as suas políticas, Yanukovych, mesmo tendo vencido a eleição inicialmente, teve de enfrentar a ira do povo e do parlamento, que acabou por anular o resultado das eleições. A visão de Putin da Ucrânia como país pode ser medida através de suas declarações ao longo dos anos. Segundo ele, o povo ucraniano e o russo são um só. E também a separação do território ucraniano do russo foi um erro histórico. Se somarmos a importância do território ucraniano geograficamente, a posição de Putin perante a independência do país e finalmente a expansão da OTAN, temos então uma fórmula para compreender a sua atuação naquela região. Sua postura crítica perante a anulação da eleição e o financiamento de partes da campanha de Yanukovych fez com que a relação com Bush e, consequentemente, sua relação com o próprio Ocidente começasse a mudar. Putin fazia declarações sobre a tragédia que foi a queda da União Soviética, influência direta de Ivan Ilyin, um filósofo religioso que foi perseguido pelos bolcheviques e expulso do país em 1922. Seus escritos foram uma inspiração política para Putin e sua construção do Estado como uma democracia soberana. O lamento da queda da União Soviética não era, entretanto, pelo sistema político, mas sim pela ideia de uma Rússia unificada. Dentre vários aspectos, Ilyin defendia o cristianismo ortodoxo, o patriotismo, a lei e a propriedade privada como fundamentos do Estado. A cada ano que passava, menos pessoas tinham coragem de enfrentar abertamente o Kremlin. A última etapa do plano de Putin para controlar totalmente as maiores empresas do país ocorreu com o desmanche da Yukos, a empresa de Khodorkovsky. A empresa iria entrar em leilão, parecido com o que ocorreu na década de 90 após a queda da União Soviética. Uma das maiores empresas da Rússia no ramo energético era a Gazprom. Tecnicamente, se tratava de uma empresa privada, porém o governo detinha 38% de suas ações. Medvedev, o apadrinhado político de Putin, desde o ano 2000 atuava como presidente da empresa. Em 2004, Vladimir decidiu então aprovar um acordo para fundir a Gazprom com a Rosneft. A fusão deveria ocorrer até o final do ano, mas não só isso. Deveriam dar um lance no leilão da Yukos sob a principal unidade de produção da empresa. Em uma jogada maestral, a Gazprom se tornaria não só um gigante energético, mas também derrubaria de vez a empresa de Khodorkovsky, a colocando sob a autoridade do Estado. A fusão foi frustrada, mas a compra da principal parte da Yukos seguiu adiante, e posteriormente a Rosneft também iria adquirir outro gigante de um grupo financeiro. Em apenas um ano, Vladimir Putin colocou um poder financeiro absurdo sob as rédeas do Estado. Para muitos, aquilo foi o nascimento de uma nova classe de oligarcas, que atuavam nas sombras, atendendo às vontades do Kremlin. Khodorkovsky foi sentenciado a 9 anos de prisão e cairia no esquecimento. O fator econômico do país continuava a impressionar. Seu PIB crescia em uma média de 6 a 7% por ano. E empresas que antes estavam aos prantos, agora se tornaram gigantes da indústria russa e também eram vitais para o funcionamento de toda a Europa. Foi também durante o segundo mandato de Putin que o famoso projeto Nord Stream, um gasoduto russo-alemão, surgiu. Essa rede de gás iria contornar o sistema clássico de distribuição de gás que passava por território ucraniano, para distribuir esse gás para outras regiões da Europa.
Acontece que isso tornaria muitos países dependentes do fornecimento russo, um preço alto a se pagar, e que todos os europeus estão agora pagando devido à resposta de Putin às sanções econômicas aplicadas sobre o seu país. No geral, até o fim de seu segundo mandato, Putin iria se tornar cada vez mais duro quanto à sua posição política. Sua crítica aos sistemas de mísseis da OTAN próximo de fronteiras russas começaram a ficar mais intenso já em 2005. Foi também neste período que diversos jornalistas russos começaram misteriosamente a morrer de causas ligadas a envenenamento, tais como Alexander Litvinenko e também o caso da repórter Anna Politkovskaya, que foi assassinada na porta de seu apartamento. Ela fazia amplas notícias acerca da situação da Chechênia. Situação essa que, para Putin, finalmente se estabilizou quando Ramzan Kadyrov fez 30 anos e pôde assumir a presidência do país. Até hoje, este serve aos interesses de Vladimir Putin. Em 2007, a maior preocupação do presidente era quem seria o seu sucessor. Presidente desde a virada de 1999, Putin se encontrava agora em uma situação complicada. Passar o seu cargo democraticamente através de uma eleição, algo inédito no país, ou reformular a Constituição para que não houvesse limitações para sua reeleição ou extensão de mandato. As sugestões vieram de diversas formas, mas Vladimir estava decidido a seguir a ordem natural das coisas. O seu escolhido seria Dmitry Medvedev. Antes de passar a tocha, devemos compreender os principais acontecimentos do segundo mandato de Putin. A Chechênia finalmente foi controlada, direta e indiretamente por influência política. A economia do país seguia estável, e algo que Putin lutou bravamente para conseguir e animou o povo russo foi ter colocado Sochi como a sede dos Jogos Olímpicos de 2014. Para ele, isso colocaria o seu país no centro do planeta, uma consolidação simbólica de sua transformação. É claro que nem tudo ocorreu de acordo com o planejado. Os escândalos de corrupção não raramente surgiam, e até mesmo a sua vida pessoal entrou na mira de jornais, onde supostamente mantinha um caso com a atleta olímpica Alina Kabaeva. De fato, seu casamento não parecia ir nada bem, mas a sua vida privada era guardada a 7 chaves, e nada fugia de seu controle. Assim, estava também o destino do país. Medvedev se tornaria o terceiro presidente da Rússia desde a queda da União Soviética, e Putin, de acordo com o plano, seria indicado como primeiro-ministro. Sua eleição, igual a do próprio Putin, não teve concorrência, e foi eleito com 71% dos votos com a indicação de Vladimir. Não cabe neste documentário narrar a presidência de Medvedev, mas na verdade esclarecer que sua posição como presidente foi quase que simbólica. Putin, como primeiro-ministro, iria tomar as principais decisões e resolveu diversas crises do período, sendo a principal a invasão da Geórgia sob a região separatista da Ossétia do Sul. Essa região, que oficialmente não pertencia à Rússia, estava na verdade sob o seu manto político, e por isso a reação de Putin foi feroz. Saakashvili, líder da Geórgia, era totalmente alinhado com o Ocidente e com Bush, recebendo até mesmo financiamento americano. A conquista de Putin sobre o país iria colocar um ponto definitivo na relação da Rússia com os americanos. A reação do agora primeiro-ministro teve muito a ver com o constante avanço da OTAN e até mesmo a sua intenção de incluir a Geórgia na organização. A próxima crise ocorreu ainda em 2008, quando o mercado imobiliário americano colapsou. Isso afetou fortemente a economia russa, e muito da culpa caiu sobre o próprio Putin como primeiro-ministro. Internamente, a mudança mais significativa foi uma mudança feita por Medvedev. A mudança que Putin não fez na Constituição, o seu indicado faria. A presidência, a partir da próxima eleição, duraria agora 6 longos anos. O palco para o retorno de Putin ia se formando. Em 2010, Viktor Yanukovych, uma vez quase presidente da Ucrânia, ganhou as eleições e se tornou presidente de fato. Sua ascensão iria logo se alinhar com o retorno do próprio Putin. Em 2011, uma figura importante da pequena oposição russa deu as caras, o advogado Alexei Navalny. Ele construiu uma base de fãs na internet ao expor fraudes em diversas empresas e exigia eleições justas para o parlamento. Quando chegaram as eleições, algumas manifestações explodiram, mas é claro que nada demais ocorreu. Navalny seria preso pela primeira vez, a primeira de muitas prisões e de tentativas de assassinato. Medvedev dava sinais que queria disputar um segundo mandato. No entanto, esses não eram os planos de Putin. A relação dos dois já não andava muito boa, principalmente quando Medvedev fez declarações positivas quanto aos acontecimentos da Primavera Árabe, esses que Putin condenou. De qualquer forma, tudo já estava decidido com um acordo chamado de Acordo de Muito Tempo. Putin iria se lançar novamente na candidatura para a presidência, podendo exercer ela legalmente até o ano de 2024.
Seguindo um precedente de zero ameaças na eleição, tudo ocorreu como planejado. Vladimir Putin foi eleito para o seu terceiro mandato com uma vitória em 4 de março de 2012, com 63% dos votos. Sua posse, o discurso e postura haviam mudado. Ele já era a esta altura um homem experiente e marcado por diversos acontecimentos desde sua ascensão em 1999. A partir daqui, a posição de Vladimir Putin e sua Rússia iriam mudar radicalmente em diversos aspectos, e tudo isso resultaria na situação que hoje vivemos. Putin iria governar com uma visão totalmente contrária ao Ocidente. A Igreja Ortodoxa Russa era agora alinhada firmemente com o Estado. Mais de 70% dos russos se identificam como ortodoxos, então essa estratégia servia perfeitamente à intenção de Putin de unificar o país. Quanto à sua própria crença, podemos apenas fazer suposições. Escândalos de corrupção envolvendo membros da Igreja Ortodoxa e o governo iriam não raramente surgir, e é difícil saber se o presidente enxerga essa apenas como um órgão para suas estratégias ou um símbolo de fé. Basta analisar as alianças e apoio de seu governo a países muçulmanos para que essa situação fique extremamente polêmica, mas este assunto não cabe aqui. Outra figura que influencia Putin em suas ações políticas, principalmente ligadas à religião, é Alexander Dugin. As ideias de um império eurasiano e de combate à dominação americana pautada nas obras do pensador podem ser também vistas nas ações tomadas por Putin. Entramos agora no ano de 2013. O presidente russo, que havia recentemente declarado publicamente a separação de sua esposa Lyudmila, iria agora se envolver no acontecimento mais importante de sua carreira, um que derrubaria um dominó que ainda está caindo. Novamente, ressalto que todo o conflito entre Rússia e Ucrânia pode ser compreendido com o nosso vídeo sobre o tema. Mas foi neste ano que as manifestações que ficariam conhecidas como Euromaidan tiveram início. A Ucrânia, extremamente dividida, se tornaria palco de uma longa batalha e manifestação. Grande parcela da população desejava o ingresso do país na União Europeia. Porém, Viktor Yanukovych, alinhado com a Rússia de Putin, não atendeu essa vontade. O resultado final da dramática batalha seria a fuga do presidente ucraniano do país e seu asilo na Rússia. Todos esses acontecimentos, que teriam fim em 2014, resultariam em mais uma eleição na Ucrânia, e isso deixaria Putin em um estado de alerta máximo. A existência de diferentes grupos radicais nas manifestações em Maidan levaram Putin a crer que existiam forças maiores por trás de toda a reviravolta no governo eleito democraticamente na Ucrânia. De fato, seria ignorância deixar de lado a influência do financiamento estrangeiro naqueles acontecimentos. Mas, de qualquer maneira, a resposta de Vladimir Putin ao acontecimento que representava uma ameaça geopolítica russa, visto como a Ucrânia alinhada com a Europa significava o isolamento do seu país, seria o desmembramento da Ucrânia. No dia 26 de fevereiro, Putin anunciou um treinamento militar rápido que acabou por mobilizar milhares de soldados na Rússia Ocidental. Toda a operação foi conduzida secretamente e deveria ser efetuada rapidamente. Putin estava prestes a testar, pela primeira vez, a resposta do Ocidente ao seu avanço. Antes do amanhecer do dia 27, comandos e tropas da Rússia da Frota do Mar Negro e outras bases próximas à Crimeia tomaram o parlamento regional do país e várias outras locações. A tomada da Crimeia por Putin iria ocorrer de maneira tão rápida e efetiva que deixou todos desnorteados. O parlamento rapidamente iria organizar um referendo que resultaria, em 18 de março de 2014, na anexação da Crimeia ao território da Federação Russa. A justificativa de Putin para toda essa resposta era a suposta perseguição às pessoas por motivos políticos e por falarem o idioma russo. De qualquer maneira, independente de suas justificativas, estava definido. Esse foi o acontecimento que desenhou a primeira linha dos acontecimentos que estamos presenciando atualmente. O Ocidente responderia com sanções econômicas e condenaria o ataque à soberania ucraniana, algo que não era visto desde os tempos da Guerra Fria. Putin, no entanto, não ligava. O orçamento militar russo, desde 2005, havia dobrado, alcançando no ano da invasão aproximadamente 84 bilhões. Desde então, o exército russo vem melhorando sua capacidade, e Putin, preocupado com a expansão da OTAN, prontamente cercou as fronteiras de seu país com defesas antiaéreas. Internamente, a situação estava completamente controlada. Qualquer nome que um dia apresentou ameaça à presidência estava longe ou morto. Berezovsky, que vivia em Londres e tecia diversas críticas a Putin, tirou a própria vida em 2015. Khodorkovsky, anistiado por Putin, decidiu deixar o país. Boris Nemtsov, um parlamentar que diariamente criticava a presidência, foi misteriosamente assassinado na Praça Vermelha. A anexação da Crimeia, apesar de não parecer na época, foi a consolidação política de Vladimir Putin.
A partir daquele momento, a tensão iria somente aumentar na região, atingindo seu ápice quando a OTAN deu a entender que estava pronta para aceitar a Ucrânia na organização. Isso era inaceitável. Neste cenário, a Rússia ficaria completamente cercada e sujeita ao artigo 5º da OTAN, este que traria uma aliança militar contra o seu país em um eventual conflito. Ninguém entendia as ambições políticas e territoriais de Putin naquele período. Ninguém compreendia como um homem desconhecido subiu nos rankings da política até a presidência sem nunca ter nem mirado no cargo. Agora, após a invasão total da Ucrânia, ninguém sabe quais as intenções de Vladimir Putin. Sabemos apenas que a ordem mundial está sendo alterada, impérios estão caindo e outros surgindo, e ignorar a figura de Putin no centro dos acontecimentos é fechar os olhos para a história. Como mencionado diversas vezes ao longo deste documentário, você encontra em nosso canal diversos vídeos sobre a história do conflito entre Rússia e Ucrânia, abordando desde as origens do Estado medieval russo de Kiev, chegando até a invasão do ano de 2022. Todo esse conteúdo, juntamente com a primeira parte deste documentário, estão compilados em uma playlist especial. Assista, compartilhe e se inscreva no canal para apoiar o nosso trabalho. Por hoje é só e aguardo vocês na nossa próxima História do Mundo. Até lá!